Olá, eu sou Ieda Leal, secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Hoje, eu vou estar com vocês para a gente conversar um pouco sobre políticas para as cidades e, com certeza, será um momento muito acolhedor e brilhante para todos nós. Eu sou uma mulher negra de 59 anos. Eu estou usando um batom lilás na boca. Tenho brincos com detalhes de búzios. Estou usando uma roupa roxa com detalhe verde e preto e um colar também de búzios. Sou uma mulher negra, avó de Luara, mãe de Naomi, Nuala, Naila e Júlia. Estou aqui hoje para a gente participar, nós todas, da formação política para candidaturas petistas 2024. Este time é o time de Lula. Esse time é um time de mulheres e de homens que têm coragem para fazer toda a luta. Quero saudar todos os participantes, todas as participantes, todos os participantes dessa nossa aula. E quero que vocês possam, juntamente com o Brasil todo, ter a certeza do nosso compromisso. O nosso compromisso de luta, o nosso compromisso de fé, de organização. Sejam bem-vindos. Esse é o módulo 2, modo petista de governar e legislar. A aula que eu estarei aqui compartilhando com vocês é sobre políticas municipais de igualdade racial. Vocês estão vendo aí que eu quis saudar vocês com o nosso presidente da República. Porque é assim que eu quero ver vocês durante e depois das eleições, levantando os braços à vitória. Então, nós vamos aqui continuar nossa conversa. Prestem bem atenção. 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Esse 21 foi designado pela ONU. Por quê? Porque aconteceu um massacre em 1960, quando cerca de 20 mil pessoas, jovens, protestavam contra a lei do passe. As pessoas não podiam se organizar e se locomover no seu próprio estado. Nós sabemos o que é isso, mas em 1960 isso aconteceu, na África do Sul. Massacre de Sharpeville pelo passe livre. Vocês vão ver aí que nós temos muitos jovens, nós não podíamos mais, eles diziam que eles não podiam mais continuar sendo encarcerados nesses locais, então eles resolveram, os jovens resolveram se mobilizar. 20 mil jovens. Não podíamos caminhar sequer 100 metros sem esse maldito passe, assim que eles diziam. Se a polícia visse, era cadeia na certa. Eles foram para as ruas. O resultado: muitos mortos e quase 200 pessoas feridas. Isso se tornou um dia em que nós, do mundo todo, observamos a crueldade. Portanto, é para a gente lembrar que o 20 de março ele tem significado para nós. Ao mesmo tempo em que eu trago para vocês uma legislação que foi a primeira legislação, primeira lei que o nosso presidente assinou, a Lei 10.639, que modifica a LDB. Os professores que estão nessa sala, as professoras que estão por todo o país, sabem o quanto foi importante para a gente. A lei, que completou 20 anos, tinha um compromisso institucional com a educação antirracista. Ela alterava a LDB, como eu já disse. Então, no dia em que se estabeleceu esses compromissos com a nossa legislação, e colocou para o Brasil a temática muito importante, a temática da igualdade racial, da história do povo negro no nosso país e fora dele.
outra situação que eu quero trazer para vocês da importância que é ter pessoas como vocês, como nós, em todos os lugares para empoderar mais a militância, para a gente organizar as assembleias, as câmaras municipais, o Estatuto da Igualdade Racial. Foi uma grande luta nossa. A Lei 12.288 de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. E o Estatuto ele veio trazer para a gente a segurança de que nós precisávamos continuar construindo um país que pudesse abraçar a população, falando o Estatuto da saúde da população negra, que é uma política do SUS. É uma política que integra todas as nossas redes de assistência à saúde, conectando com a população negra do nosso país. Nós tivemos, então, essa grande possibilidade, durante esses anos em que o PT governou o nosso país, em determinadas cidades, estados e no Brasil. Então, nós tivemos uma política nacional de saúde da população negra. Estamos retomando o Ministério da Saúde, nós estamos retomando o Ministério da Cultura, nós estamos retomando todas as políticas que balançaram de verdade esses ministérios. O Ministério da Igualdade Racial, que agora eu estou à frente da Secretaria de Gestão, mas a gente tem no Ministério da Saúde um grande parceiro. A gente precisa devolver para a população a saúde integral. Nesse sentido, tem uma outra lei também que vai fazer parte de uma grande luta nossa, a Lei 12.712, de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades e nas instituições federais dos negros. Cotas raciais. Nós pedimos muito isso. Nós solicitamos, nós fizemos muitas marchas, nós fizemos muitas caminhadas e nós tivemos a lei. Essa lei completou 10 anos. Cota não é esmola. A gente sempre vai repetir isso. E ano passado ela foi aprovada para que possa continuar no nosso país. É interessante e importante que vocês aprofundem um pouco mais sobre como cotas dá um vigor para nós, político, de inserção da população negra nos espaços educacionais. Então, experimenta nascer preto, pobre, na comunidade, se vai ser como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim para encobrir o seu racismo. Cota não é esmola. Quem repetiu isso várias vezes foi Bia Ferreira. E a gente repetiu isso. Então é necessário que vocês possam compreender que cota não é esmola, que é uma política pública de um governo que sabe o quanto é importante colocar os negros na educação. Nós temos cotas para negros nos concursos públicos também, que é uma política de quem quer uma cidade antirracista. Então, a Lei 12.990, de 2014, ela reserva aos negros 20% de vagas. E isso estabelece para a gente que os concursos precisam dizer disso, acolher os negros que passam e garantir que eles possam entrar nos serviços públicos federais destinados às pessoas que declaram-se negras e pardas. Nós precisamos continuar com essa política. Corre o risco de nós perdermos este ano essa política, mas nós vamos organizar, a sociedade está organizada para solicitar do nosso presidente que seja dado continuidade a essa grande proposta de cotas para negros nos concursos públicos. Nós somos a maioria da população brasileira, então não tem que ter dúvidas sobre isso. Continuemos as nossas reflexões sobre como nós podemos construir uma sociedade que dê conta da diversidade e da inclusão. Nós vivemos desde 2015 até 2024, nós estamos vivendo 2025
a década internacional dos afrodescendentes. São 10 anos para a gente fazer uma boa avaliação. Eu acho que nós perdemos alguns anos por conta de termos tido a experiência de um não governo no nosso país. Mas é necessário que a gente fale sobre a década internacional de afrodescendentes. É uma resolução da ONU. E a gente precisava observar toda a sociedade, todo o Estado, todo mundo, como é que essas políticas de ações afirmativas da igualdade racial estavam acontecendo no mundo, inclusive no Brasil. Então, é uma década internacional que abraça o mundo todo para dizer a importância da África. Olha a centralidade deste mapa e como ele reflete para o mundo todo. Então, é interessante a gente continuar observando que esta década ela precisa ser concluída. A discriminação racial, o espírito do reconhecimento da justiça e o desenvolvimento com sustentabilidade, ele precisa ser garantido para todo o universo, para o Brasil todo, para a América Latina, para todos os países que emanam dessa boa relação com o nosso continente mãe, que é a África. Eu quero aqui mostrar para vocês essa foto, que ela é muito simbólica. O dia em que o nosso presidente, com a caneta de Xangô, assinou a continuidade, a avaliação positiva das cotas nas universidades. Foi Dandara, uma deputada federal de Uberlândia, que era vereadora nessa cidade, se tornou deputada federal do nosso país, que disse para o Lula, que foi relatora desse PL da continuidade das cotas. Ela disse para o nosso presidente, entregando a caneta da justiça. E ele assinou a continuidade da lei de cotas, que é absolutamente necessária. Nesse caso, a lei de cotas para o serviço da educação. Outra situação que eu quero trazer para vocês aqui, que acolhe muito o meu coração. Nós tivemos a grande possibilidade e a beleza de fazer com que o Brasil pudesse entender o quanto é importante a valorização da cultura do negro e das negras nesse país. Nós trouxemos para cá uma herança poderosa, que foi a questão de sermos diversos na religiosidade. Então, os povos e comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiros ganha o dia 21 de março como o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Isso é respeito. Isso não significa que você não vai respeitar as outras manifestações religiosas do nosso país. Mas, nesse momento, falar de cidades é falar também que o povo negro, ele cultua, ele respeita o sagrado das suas fontes de energia, do ar, do mar, das águas, da floresta. Então, eu trouxe para cá o nosso último encontro, que aconteceu agora dia 21 e 22 de março, aqui na nossa capital, onde a gente reafirma que todas as possibilidades do sagrado, das mais diversas e variadas formas, é necessário o cumprimento que está escrito na nossa Constituição. Uma cidade deve ser defendida por vocês, tem que defender todas as manifestações, são legítimas. E o povo negro trouxe essa herança de África, que até hoje ela é cultuada nos nossos mais diferentes espaços, mas vista por muitos com os olhos de não proteção. Então, nós precisamos aprender a proteger também os nossos terreiros, as nossas heranças de matriz africana. Eu quero dizer para vocês o quanto é importante para a gente ter assinatura do decreto que garante até 30% de vagas na administração pública para pessoas negras. Foi 21 de 2023. Eu estou trazendo para cá porque
é para a gente festejar esse um ano onde esse governo que venceu as eleições, ele disse que neste governo nós teríamos também as presenças das pessoas na administração, que isso era um compromisso feito em campanha e que foi absolutamente assinado pelo nosso presidente, com a testemunha das nossas mulheres mais importantes, uma jovem negra, a nossa ministra da Igualdade Racial e a primeira-dama e todas as outras pessoas importantes. O governo estabeleceu cotas também para a administração pública. E isso foi muito importante para a gente. Um ano. Então a gente precisa comemorar, bater palmas para um governo que tem se preocupado em garantir que as caras sejam as mais diversas nos serviços públicos federais. E isso tem sido feito. Nós temos aqui que lembrar o quanto foi importante instituído pelo presidente da República a CEPIR, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Foi feito esse importante ajuste na transformação da Secretaria em um grande ministério. O nosso ministério, que antes chamava CEPIR, teve a presença de Matilde. Nós não podemos continuar a conversa se a gente não lembrar das pessoas que foram importantes para nós. A primeira ministra, em 2003, ela tomou posse no dia 21 de março e concluiu o seu mandato 6 de fevereiro de 2008. Nosso presidente era Luiz Inácio Lula da Silva. O Márcio Antônio Alves Chagas foi o ministro interino. Ele também assumiu dia 6 de fevereiro e no dia 20 de fevereiro de 2008 ele abraçou Edson Santos, que se tornou ministro, e do dia 20 de fevereiro até o dia 31 de março de 2010, também sob o comando de Luiz Inácio Lula da Silva. Depois veio Eloy Ferreira, 31 de março a 31 de dezembro de 2010. Quando Dilma assumiu, ela convida Luísa Helena de Barros, a Luísa Barros, a 1º de janeiro de 2011 a 1º de janeiro de 2015. Depois, para substituí-la, veio Nilma Lino Gomes, 1º de janeiro a 1º de outubro de 2015. Depois, vocês sabem, tem um golpe que nós não podemos esquecer, que nós precisamos registrar nos anais da história desse país. Uma mulher legitimamente eleita, ela foi obrigada a sair. Dilma Rousseff, nosso mais profundo respeito. Tivemos anos terríveis de crueldade, de apagamento da nossa história, da destruição das políticas públicas voltadas para o povo negro nesse país. Mas nós voltamos. E dia 1º de janeiro de 2023, Aniele Franco toma posse. E ela, sob o cajado de Luiz Inácio Lula da Silva, estamos aqui hoje, fazendo o Ministério da Igualdade Racial ser, de fato, um ministério que abraça a causa já toda projetada por muitos outros importantes pessoas que vieram antes de nós. Aniele Francisco da Silva nasceu em 84, conhecido como Aniele Franco. É cria da favela da Maré, que fica no Rio de Janeiro. Mãe de 2 meninas. Ela tem o seu legado. Irmã de Marielle Franco.
Jogava vôlei, joga até hoje, jornalista, educadora, mestre em relações étnico-raciais, doutoranda em linguística aplicada, diretora do Instituto Marielle, licenciada para ser nossa ministra. Em 2023, ela assume e me chama para fazer parte desse time. Esse time que é o time de Luiz Inácio Lula da Silva. Chegamos no dia 21 de março de 2024, num ginásio, num bairro, numa cidade chamada Ceilândia, o nosso presidente, com a presença da juventude negra de todo o país, do movimento social. Ele assina o Plano da Juventude Negra Viva, o maior pacote de políticas públicas para a juventude negra no nosso país. Nós estamos dizendo que nós queremos os nossos vivos. Este pacote, ele envolve 16 ministérios. Nós temos 43 metas e 217 ações sob a liderança do nosso ministério, da Secretaria-Geral da Presidência. E nós podemos contar com o Brasil todo para dizer que essa é uma política que fará a diferença, porque essa política da juventude negra viva é para manter os nossos jovens. Nós somos a maioria absoluta da população, homens e mulheres, jovens, crianças, mais velhos desse país. Chegamos a quase 60% da população. Não seria diferente fazer opção para garantir que todas as forças sejam voltadas: saúde, educação, lazer, trabalho, todas as questões voltadas para fazer com que esses jovens possam ter saúde e educação. E que eles possam, junto com um outro projeto chamado Pé de Meia, alcance tudo aquilo que a gente quer de um jovem. Estudo, 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 dedicação, trabalho, e que ele possa seguir feliz na sua vida. Então, hoje, eu quero trazer a figura de uma mulher que lutou muito para que nós pudéssemos chegar aqui. Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, junto com outras mulheres, como Luísa, como Carolina Maria de Jesus, Beatriz do Nascimento, que já não estão conosco mais, ajudaram a construir este país e a dizer, e a pavimentar as ruas, as nossas cidades, com a grande possibilidade de nós sermos o que nós somos. Pessoas que respeitam a qualidade do outro ser, de seres humanos como nós, que convive na articulação de fazer com que todos possam ser absolutamente mais felizes e de dizer da importância de respeitar a nossa cultura e a nossa ancestralidade. Lélia disse isso para a gente, que a organização social é um fato que nós não podemos abrir mão. Nossas casas, nossas famílias, o local de trabalho, a dedicação à leitura, à formação política, a nossa entrada dentro dos partidos, a nossa participação social, para querer terra, saúde, para querermos que a natureza seja respeitada, tem que partir daquilo que nós aprendemos com as nossas mais velhas. A ancestralidade, a nossa possibilidade de vivermos mais felizes, passa pela organização social. Então, nós precisamos ter cidades e seus exemplos de políticas públicas municipais serem de verdade. Por exemplo, João Pessoa. A cidade de João Pessoa tem destacado nas políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. A cidade investe no verde, investe na recuperação de áreas degradadas. As áreas degradadas são revitalizadas e transformadas em espaço público e de lazer. É bom viver ali, mas precisa fazer com que mais outras cidades, com essa referência, ela seja de fato, que a gente
de fato, consiga replicar. Joinville, Santa Catarina, é um outro cinturão que tem políticas públicas de inovação e empreendedorismo. Nós precisamos pensar não só na construção de cidades que tenham muitas casas, é ao contrário, nós precisamos trazer para este lugar uma gestão pública que pense na tecnologia, mas também que pense no verde. Nós precisamos trazer o verde para dentro das nossas cidades. Nós temos Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tem desenvolvido políticas públicas voltadas para a inclusão social e a geração de empregos. Empregos, eles são necessários e importantes, mas nós precisamos continuar pensando que outras cidades precisam tomar esse mesmo rumo. A cidade investe em programas de capacitação profissional e em projetos de fomento e economia. Nós precisamos pensar nas cidades que vão construir uma coisa muito importante, que nós chamamos de teto verde. A cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, tem desenvolvido políticas públicas para a preservação do patrimônio histórico e cultural. Preservar nossas memórias. Incentivo e realização de eventos culturais e a promoção do turismo histórico. Nós, do MIR, estamos fazendo várias tratativas com escolas para a gente defender e utilizar o afroturismo, as rotas negras. É importante. Toda cidade precisa ter as suas memórias protegidas e o seu verde absolutamente preservado, juntamente com um crescimento que traga desenvolvimento e sustentabilidade. Nós temos Presidente Prudente, em São Paulo. Tem desenvolvido políticas públicas voltadas para a educação e para a cultura. Educação faz parte do nosso grande pacote. A cidade tem investido em projetos de inclusão digital. Nós precisamos acompanhar a modernidade, mas nós precisamos das escolas que acolham, que tenham a formação cultural presente, que a gente possa também valorizar os trabalhadores da educação, todos, os professores, os administrativos. Nós precisamos introduzir nas nossas vidas mais música, dança, teatro e artes plásticas. Isso é muito bom. Chegamos aqui no momento absolutamente importante, onde o nosso presidente faz a opção grandiosa de não subir a rampa sozinho. Ele chama para subir com ele os índios, os negros, professores, deficientes, mulheres, profissionais liberais, mulheres autônomas, mulher negra, juntamente com o vice-presidente, com a cultura, com a nossa primeira-dama, Janja. Ele sobe a rampa e atrás dessa grande foto que a gente puxa para frente, tem a população. Somos nós, as pessoas que se organizam para dirigir esse país junto com Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse espírito, eu quero trazer para cá que vocês que estão se organizando para serem pré-candidatas, candidatas, para quererem a vida pública como um lugar para fazer mais e melhor da representatividade, a gente precisa ter, de fato, essa referência. Nós precisamos saber da legislação, nós precisamos tomar conta da história do povo desse país, em especial, nesse momento, das cidades onde elas possam ter mais referência com aquilo que traz de mais importante. Levar a cidade para o desenvolvimento, com sustentabilidade, mas com a referência nas memórias das cidades. É preciso conhecer as cidades. É preciso ter coragem de dizer que essa cidade tem dono e que os donos são os mais diversos. São as mulheres, são os homens, são as crianças. Então, nós precisamos ter programas voltados para os quilombos. Nós precisamos ter programas voltados para a cultura e para o nascimento
do comportamento de valorização da vida, dos povos originários, dos indígenas. Nós precisamos ter, de verdade, uma política de proteção às mulheres desse nosso país. É necessário evitar, de qualquer forma, o feminicídio. Nós precisamos ter uma agenda que dê conta do Cerrado, do Pantanal, da Amazônia. Nós precisamos entender que nós temos que ter desenvolvimento no campo e na cidade. Nós precisamos de humanizar as relações dentro das nossas casas, ter o respeito e a divisão igual das tarefas em todos os lugares. Nós precisamos saber como é que nós vamos fazer para a gente dividir a economia solidária e tradicional que nós temos nas nossas cidades. Então, eu gostaria de apresentar para vocês essa nossa grande formação, que é saber que nós precisamos de políticas para o enfrentamento às crises do sistema das nossas cidades. Nós temos que ter muito desenhado em nós uma coisa que é muito importante, que eu vou voltar aqui para que vocês possam, aqui, nessa foto, para levantar os braços, para que a gente possa ter vitória. Vocês precisam saber que o povo do nosso país tem que ter a chance de ter terra. Essa terra tem que ser dividida de forma igualitária e bem compartilhada. Nós precisamos aqui compreender que, mais do que todas as propostas, nós precisamos cuidar da saúde do nosso povo. Nós precisamos ter uma saúde, uma referência no atendimento absolutamente correto de todas as pessoas que vão procurar o nosso Sistema Único de Saúde. Nós precisamos ter o direito, de verdade, de termos direitos sexuais e a justiça reprodutiva. Eu preciso ser dona nós precisamos ser donas do nosso corpo. Nós precisamos enfrentar a violência contra a mulher e o feminicídio, o transfeminicídio e o lesbocídio. Se nós tivermos coragem de introduzir essa grande possibilidade de defesa dessas pautas, nós estaremos fazendo para o Brasil, para o mundo, para a cidade de vocês, para o nosso estado, uma grande tarefa. Escrevam aí. Nós temos uma parceria muito forte. A educação, a cultura, as mídias devem ser igualitárias e democráticas, inclusivas. Nós precisamos fazer com que todos os sinais cheguem para as pessoas terem condições de se conectarem. E conectando com todas essas questões que nós trouxemos hoje aqui para vocês, nesse grande encontro do dia 21 de março, o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, nós precisamos ter um grande foco: organização. Organizar para a gente chegar no poder. E o poder só serve para fazer o bem, para estancar todas as questões que nós não concordamos, de violência contra os seres humanos. Nós devemos ficar preparados para o que tem de melhor. E o que tem de melhor é termos pessoas que têm um compromisso com a luta de cada cidadão brasileiro no nosso país. O dia 21 de março é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Todos os dias das nossas vidas, nós temos que colocar sentido para essa nossa grande entrega de sermos representantes em determinados locais para ajudar na sobrevivência do povo do nosso país. Portanto, uma cidade que tenha esse recorte racial profundamente detalhado por vocês será uma cidade mais viva, melhor
e com a referência que nós queremos, da maioria da população do nosso país. Zumbi vive em nós. Dandara vive em nós. Muito obrigada. Espero que eu tenha contribuído para a grande reflexão de vocês.